histórias, contos e poesias. Sou Suzene Furtado, contadora de histórias. Não é à toa que estou aqui. As histórias têm um valor imenso e você vai descobrir agora por quê. Numa cidade bem pequena, com uma rotina que não mudava de jeito nenhum, tudo era sempre igual, de repente aconteceu algo diferente. Um homem chegou àquela cidade. Ele caminhava com poucos pertences colocados às suas costas. Não dizia palavra alguma até que chegou debaixo da árvore mais frondosa da única praça que a cidade possuía. Ali, ele tirou seus pertences e transformou aquele cantinho num lugar aconchegante. Ah, ele era bem calado? Foi só impressão. Assim que ele se ajeitou, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. A voz daquele homem ecoou por toda a praça. E as pessoas começaram a achar aquilo tão esquisito que foram se aproximando. Assim que se aproximaram, ele começou a contar histórias. Contou histórias de todos os lugares pelos quais ele já havia passado. Histórias de todas as pessoas que conheceu por esses caminhos. Era tanta história engraçada que a barriga chegava a doer de tanto que ele ria, e as pessoas que o acompanhavam ali também. De repente, ele começou a contar outras e outras histórias, tristes, profundas. Ah, semente de história! Não tem nada que germine tão rápido. Aquele homem logo foi aceito pela comunidade, porque a sua simpatia ao contar histórias já contagiou todo mundo. Mas além disso, ele era super habilidoso. Sabia consertar qualquer coisa que estragasse na cidade. Assim, ele ficou morando ali, debaixo de um telhadinho pequenininho de uma lojinha, com os seus pertences. Trabalhava na casa de um, na casa do outro. O dia inteiro ele tinha um a fazer. À noite, lá ia ele para debaixo da árvore contar histórias. E as pessoas todas da cidade incluíram este homem na sua rotina. Anoitecia, já era hora de jantar bem depressa para ir para a praça ouvi-lo. Ai, contar histórias, eu não falei que a semente germinava? Pois é, crianças, idosos, mulheres, homens, todos começaram a se aproximar também para contar. Assim que ele encerrava a sua contação, logo aparecia alguém para debaixo daquela árvore frondosa começar a contar suas próprias histórias. Aí é que aconteceu uma coisa muito especial. Ninguém pode contar uma história chata, porque senão as pessoas não vão dar atenção. Assim sendo, os moradores daquela cidade começaram a se preocupar mais com as suas vidas, colocar momentos emocionantes para que pudessem contar à noite. Eles tinham que fazer alguma coisa boa para alguém para que pudessem contar também à noite. Tinham que aprender uma história nova, uma piada, uma música, para que pudessem contar à noite. E assim a vida todinha na cidade mudou. As pessoas ficaram infinitamente mais felizes. Mas o tempo foi passando. O tempo foi passando e a cidade foi mudando. Várias outras praças começaram a existir. O trânsito começou a ficar intenso. Aquela barulhada. Quase ninguém conseguia ouvir o que ele estava contando. Prédios crescendo de um lado para o outro, um lado para o outro. A cidade parecia que nunca dormia. E aquele homem foi envelhecendo. A cidade mudou tanto, e os seus moradores também, que aquele público que o acompanhava primeiro já nem estava mais lá. Já havia mudado para um bairro melhor, ou até mesmo havia se cansado das histórias. Mas mesmo assim, religiosamente, todas as noites, o homem ia para debaixo daquela árvore frondosa e começava a contar histórias. Contava, parava alguém, às vezes um pombo, às vezes o próprio carteiro dava uma freadinha no seu trabalho para prestar atenção. E ele ali, contando sem parar. Passaram-se os anos. Os cabelos deste homem, ficaram branquinhos. E ele, magro, fraquinho, já não tinha mais quase serviço nenhum para fazer, porque as pessoas não o conheciam, ou então chamavam um serviço de algum outro lugar, mas mesmo assim ele continuava contando as suas histórias. Uma noite muito gelada
com um vento frio, as pessoas andando agasalhadas de um lado para o outro, com cachecol, luvas, botas. Ele, com suas poucas roupas, estava ali, debaixo da árvore frondosa, contando suas histórias. Não havia ninguém para ouvi-lo, ninguém. As pessoas apenas passavam, algumas evitavam até olhar para ele, olhavam para o outro lado da rua, faziam de conta que não tinham visto. Mas uma criança, que passava de mão dada com a mãe, não aguentou ver aquela cena. Soltou-se da mão da mãe, chegou perto dele e falou: Ô velhinho, por que é que você está aí se ninguém está te escutando? Para quem que você está contando histórias? Ele parou bem no meio da história que estava contando para si mesmo, olhou nos olhos da criança e explicou: Olha, quando eu cheguei a essa cidade, jovem ainda, eu contava histórias. Porque eu queria mudar o mundo. Eu queria tornar o mundo um lugar mais bonito. Mas hoje, que estou mais velho, eu conto história para não esquecer quem eu sou. O Homem na Praça, de Suzane Furtado.